Olá, queridos amigos, estamos aqui para mais um estudo doutrinário e espiritual. Me chamo Simone e hoje analisaremos um capítulo do livro Jesus no Lar. Mas antes de começarmos o nosso estudo, convido a todos a relaxar os nossos pensamentos, a nossa mente, entrando em contato com a espiritualidade maior, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui hoje reunidos para este estudo. E assim vamos orando. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, iremos hoje analisar um dos capítulos do livro Jesus no Lar, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo espírito Né Lúcio. O capítulo de hoje é o capítulo 35, intitulado A Necessidade de Entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo através da consolação individual, mas exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Jó possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando certa ocasião, um aprendiz irrequieto, que frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava com indiferença, mas uma esquina movimentada, um homem vigoroso, respondeu-lhes a rogativa com aspareza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo ralado de dor violenta, provocando o socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante, quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou responder-lhe a súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardavam. Grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar
uma filha morta. Prosseguiram esmolando na via pública e a estreito passo receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se havia dirigido. Retraíram-se ambos em expectativas, verificando, depois de meia hora de observação, que o mísero não passava de um louco. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas. Mas, decorridas algumas horas, souberam que o infortunato era simplesmente um negociante falido, que se convertera de senhor em escravo, em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou: guardaste a lição? Aceita a necessidade de entendimento por sagrado imperativo da vida? Nunca mais te queixes daquele que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito escura e mais espinhosa que a nossa. E completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada. Todavia, raramente, nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo, sob laço pesado, a caminho do matadouro. Neio Lúcio. Muito bem, meus irmãos. Agora vamos refletir um pouco sobre o que nós lemos. O próprio título já nos diz, né? A necessidade de entendimento. Então, é a necessidade que nós temos de entendimento, de interpretarmos o outro. Porque muitas vezes nós somos sim afrontados pelo outro, mas nós não sabemos o que de fato está ocorrendo, né, na vida daquela pessoa. E aí a gente já vai também falando, já vai julgando, já vai criticando o comportamento daquela pessoa para conosco ou para com os outros. E muitas vezes aquela afronta, aquela crítica, aqueles palavrões jogados, não é exatamente por nós, é para que seja, né, jogado para fora. Nós temos o exemplo do texto, onde o sábio saiu com o seu aprendiz a caminho para recolher as esmolas para o templo, e no caminho encontraram várias pessoas que foram cruéis, que foram indelicados com eles. E o que aconteceu? O primeiro estava com muita dor, que acabou caindo e teve que ser socorrido. O segundo guardava em casa a filhinha morta. O terceiro era louco. O quarto era uma pessoa falida, com os seus problemas, com os turbilhões de pensamentos que estavam ali. Então, muitas vezes, quando nós recebemos, né, xingamentos, é um momento difícil. É muito difícil nós ouvirmos e nos contermos. Nós ouvirmos e ficarmos em paz. Porque principalmente porque a gente tem que entender que quando a gente se conhece e a gente sabe que não é merecedor daqueles xingamentos,
que não é merecedor daquela fúria toda, nós vamos compreendendo que eu não preciso revidar. Mas é natural, né, de nós, seres humanos, nós queremos revidar, nós queremos mostrar para aquela pessoa que não, nós não somos assim. E quantas vezes nós ainda pioramos a situação quando nós falamos, você sabe com quem você está falando? Então a gente, né, a gente tem que se sentir importante, então você sabe com quem você está falando? E aí a gente dá ênfase e dá entrada para que possamos entrar naquela vibração. E aí acontece o quê? Perdemos a razão. E quando perdemos a razão, fica complicado. É o momento de nós refletirmos, é o momento de nós respirarmos fundo e entender e pensar. Talvez ele não está passando por um bom dia, talvez ele acordou atrasado, talvez ele está com dor, ele está com algum problema em casa, mas a gente nunca quer pensar nisso. A gente sempre quer revidar, mas a gente precisa ter essa necessidade de entendimento. Nós precisamos tentar entender o nosso próximo. É que é duro, porque muitas vezes a gente não consegue nos entendermos. E às vezes nós também somos duros com as pessoas, nós também somos mal educados, nós usamos da maledicência, nós usamos da maldade, só que a gente não percebe ou não quer admitir que a gente fez aquilo com um certo grau de malícia. Mas nós também ainda carregamos uma certa maldade dentro da gente. Porque se a gente consegue enxergar a maldade no outro, é porque a gente carrega a maldade junto conosco. É duro, é difícil a gente ouvir isso, porque a gente acaba pensando e falando, não, eu não sou maldosa, não, eu sou uma pessoa super boa, não, eu não faço essas coisas. Só que muitas vezes a gente faz sim, muitas vezes a gente responde para o outro com rispidez, talvez sem perceber, porque nós também levantamos da cama às vezes injuriado, sem paciência, porque estamos com problema no serviço para resolver, a gente não sabe como. Aí de repente vem uma pessoa nos dá um simples bom dia, a gente já responde bom dia só se for para você. E a pessoa fica assim, meu Deus, mas eu só falei bom dia, por que essa grosseria toda? Mas quando é o contrário, quando nós estamos de bem e a outra pessoa não, e a gente fala bom dia e recebe como resposta bom dia só se for para você, aí muda de figura, né? Porque a gente, infelizmente, ainda temos esse sentimento de vitimismo. Nós gostamos de nos vitimizar. E quando eu falo nós gostamos, gente, eu tô me incluindo também. Eu tô me incluindo. Nós ainda temos isso dentro da gente. A gente gosta de se vitimizar, a gente gosta de ser paparicada, a gente gosta de que a pessoa chegue e fale: ah, mas o que foi que aconteceu? Ah, nossa, fulano te tratou mal, pô. Igual criança. Ah, ele ainda não... Ah, não pode fazer isso. Não é assim? Nós também temos esse sentimento. Nós também queremos ser paparicados. Nós também queremos ser bem tratados. Então nós temos que pensar, se a gente quer ser bem tratado, a gente tem que tratar os outros também com gentileza, com gratidão. Ah, Simone, mas eu fiz gratidão, eu fiz gratidão, eu fiz uma boa ação, eu gostaria de receber essa gratidão, mas eu não recebi. Mas de repente, e na maioria das vezes, o que acontece é que quando nós fazemos um bem para determinada pessoa, nem sempre nós vamos receber a gratidão daquela pessoa, mas virá por outros caminhos, outras pessoas, outras ocasiões que irão te agradecer de uma certa forma, que te irão recompensar. Essa gratidão, este respeito, esse carinho pode vir de outra pessoa,
mas a gente não admite, porque a gente quer dar e a gente quer receber. E a gente não quer dar sem receber nada em troca. Nós ainda temos esse sentimento em nós, que a gente quer dar, mas a gente quer receber, e receber da mesma pessoa. Pelo menos um simples obrigado. Mas às vezes isso não acontece e a gente se irrita. O primeiro caso que chegou lá quando Jesus estava fazendo o evangelho, que ele já chega reclamando que no caminho até a casa onde está Jesus, ele encontrou algum dos seus devedores e quando ele foi cobrar, ele recebeu insultos das pessoas que o deviam. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós acabamos emprestando algo para a pessoa e quando a gente vai cobrar, a gente recebe insulto, como se nós estivéssemos errados. Mas aí é que tá, aí que entra a necessidade do entendimento, de nós entendermos o que aquela pessoa está passando no momento. De repente ainda ela não tem o suficiente para me pagar. Então, a maneira como ela se arma é sendo grosseira, é sendo ríspida, porque assim ele sabe que ele vai me afastar, ou por medo, ou por insegurança de ir falar com ele novamente. Então, nós temos que entender, porque geralmente, não precisa nem ser só dever. De repente a gente está na fila de um supermercado, a atendente do caixa nos trata com rispidez, a gente já solta logo. Ah, mas se não quer trabalhar com o público, vai ser veterinária para trabalhar com os animais, ou vai trabalhar em alguma coisa que não trabalhe com o público. Não é assim? Quantas e quantas vezes a gente já não viu brigas entre pessoas e a caixa do supermercado porque foi destratado e não recebeu essa forma não recebeu de uma forma amena. De repente essa pessoa que está ali no caixa que maltratou alguém não está muito bem no momento, não está passando por dificuldade, de repente está adoentada, está ali com dores. E aí fala um pouco ríspida, o outro não aceita e começa aquela discussão e piora mais a situação. Ou vice-versa, a pessoa maltrata a caixa do supermercado, de repente ele tá ali naquela fila esperando, tá com problema, tá com alguém doente em casa, tá com algum problema, a gente não... Uma simples fechada que a gente recebe no trânsito, a gente já quer botar todo aquele ódio para fora, mas a gente não sabe se de repente a pessoa tá correndo porque precisa levar algo para alguém que tá doente ou porque precisa ir correndo para um hospital para dar o último adeus para aquela pessoa que está internada. Mas é mais fácil a gente gritar, é mais fácil a gente meter a mão na buzina e fazer aquele espargalhaço todo no trânsito do que eu ter a necessidade do entendimento. Então vamos pensar um pouco, meus irmãos, de como nós agimos. É difícil, é complicado. Chico tinha uma receitinha que a gente tem que levar para a gente por muitos e muitos anos, por muitas e muitas encarnações, que era a aguinha da paz. Acho que vocês já ouviram, quem não ouviu, a aguinha da paz é o seguinte: você tá numa situação turbulenta, tá numa situação indelicada, tá recebendo ali um monte de xingamento, um monte de coisa que você fala, meu Deus, isso não é pra mim, eu não preciso ouvir isso e eu tô aqui ouvindo, por quê? Eu vou falar, não vai falar. Pega um copo d'água, toma um golinho e segura o restante na boca. E fica ali com aquela aguinha parada, até essa raiva dissipar, até esse momento de fúria passar. Aí você engole e pronto. Ou não responde,
ou simplesmente fala uma palavra de conforto. Que é muito difícil, gente, é muito treino. Eu digo que é muito difícil porque é difícil para mim também. Nós temos que treinar muito, tem que ter muita força de vontade, tem que ter muito Jesus ali do seu lado para você poder se amparar e ver, porque não é difícil, não é fácil, é muito difícil. Nós somos seres humanos, nós temos ainda essa necessidade de botar para fora tudo aquilo que porque eu não vou deixar barato, porque eu não levo desaforo para casa. Não é assim? Muita gente ainda fala, eu não levo desaforo para casa. Tá achando o quê? E não é só na rua não, gente. Dentro da instituição espírita também, nós somos seres humanos, nós nos desentendemos também. Só que nós temos que entender que Cristo fazia tudo para harmonizar as pessoas, fazia de tudo para que seguíssemos o caminho mais tranquilo, mais em paz, para sentirmos em paz conosco mesmo. Porque quando a gente quer revidar, quando a gente quer colocar para fora, quando a gente quer mandar todo mundo que se exploda, tudo, a gente tem que pensar no Cristo, nos ensinamentos do Cristo. E uma palavra que eu gosto de usar muito, uma frase, aliás, que eu gosto de usar muito. Quando nós estamos nessas situações indelicadas, paremos um momento, tomamos a aguinha do Chico e façamos a pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Desmonta, né, gente? Porque daí, pronto, aí quando você coloca Jesus no meio, que você fala o que Jesus faria no meu lugar, você sabe que Jesus não iria revidar. Você sabe que Jesus não iria jogar palavras ao vento para que depois você se arrependesse. Porque às vezes a gente entra nessa vibração. A gente critica, a gente fala, a gente perde a razão e depois a gente fala assim, poxa, eu falei desnecessariamente. Aí depois você vai descobrir que aquela moça lá no supermercado estava com a mãezinha dela doente, desesperada para comprar os remédios que precisa para que a mãe se restabeleça. E você falou um monte. Aí você fica, que você se sente envergonhado. Você fala assim, não vou nem sentir vergonha pelo que ela me falou. Eu vou me sentir envergonhada pelo que eu disse a ela. Então tomemos muito cuidado com a nossa maledicência, com a nossa malícia e com a nossa maldade, que ainda habita em nós. Mas é importante que nós reconheçamos que elas habitam em nós ainda. Porque quando a gente sabe que elas habitam dentro da gente, é um meio mais fácil da gente entender, da gente compreender e da gente trabalhar isso dentro da gente. Porque quando a gente se nega que ela existe, que ela mora dentro da gente, é difícil da gente tratar, é difícil da gente procurar uma melhora, procurar um entendimento, de termos a necessidade desse entendimento, como diz a leitura. Então vamos nos analisar. E ai, Simone, como que eu faço isso? Como que eu reconheço? Como que eu trato? Como que eu melhoro? Fazendo a nossa reforma íntima. Nós temos que fazer essa reforma íntima todos os dias. Santo Agostinho já dizia que ao deitarmos, façamos uma análise do nosso dia. O que nós fizemos de bom e o que nós não fizemos de bom. O que a gente fez de bom a gente ainda pode melhorar, e o que a gente não fez de bom, por que a gente não fez de bom? Façamos essas análises, façamos a nossa reforma íntima, é importante para nós. É uma reforma íntima trabalhosa, porque reformar é complicado. Reformar demanda tempo, demanda paciência, porque suja tudo, porque desorganiza tudo, porque tira tudo do lugar. E quando a gente tira
tudo do lugar, tem coisas que a gente encontra que a gente não gostaria de encontrar, mas vamos fazer essa reforma íntima sem martírio. Inclusive, existe um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio, para que possamos dar um passinho de cada vez, para que a gente consiga ter este entendimento do qual a gente tem tanta necessidade. Então, por hoje é só, meus irmãos. Espero que tenham gostado da análise deste capítulo. Muita luz e muita paz a todos vocês. Estamos iniciando um novo ano. Que este ano seja de muita glória, de muita paz, de muita harmonia. E vamos agora finalizar nosso estudo orando. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, e agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade bendita, e pedindo que a luz de Jesus, provinda do coração dele, possa iluminar esse ano que se inicia, nos trazendo muita harmonia, muita proteção e muitas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a todos vocês por terem me acompanhado na análise desse capítulo. Fiquem com Deus. Até uma próxima.